Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oranjin Cast, o podcast desenvolvido pela Academia Oranjin para falar de saúde e bem-estar. E hoje, para me ajudar nesse bate-papo, eu estou aqui com a Gabriela Gaglione. Oi, pessoal! E o nosso bate-papo hoje vai ser muito especial, porque nós trouxemos ela, Jéssica Maziero Martins, a nutricionista, vamos dizer assim, a mais famosa de Bebedouro, em clínica funcional. Ela que é especialista nessa parte e também na questão de nutrição esportiva. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, pela oportunidade. E é isso. E vamos, assim, então, agora falar um pouquinho sobre você. Você atua principalmente abrangendo essa área da clínica funcional, parte esportiva. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como que são essas áreas onde você atua na nutrição. Bom, então vamos lá. Eu sou nutricionista desde 2014, né? Me formei aqui na Unifafib em Bebedouro. Tenho, então, aí, vou completar 11 anos quase, né, de profissão. E desde então, eu atuo na área clínica mesmo. Já trabalhei em asilos, né, fiz estágios em UAN, mas o foco sempre foi na nutrição clínica. Deu muito certo, né? Eu descobri que, na verdade, que é um propósito de vida. Então, eu amo ajudar as pessoas, amo ver os resultados, enfim, né? E então eu foquei nessa parte da nutrição clínica funcional e também esportiva, porque foi mesmo a maior procura, né? Quando a gente fala em emagrecimento, em tratamento, em obesidade, a gente tenta tratar o paciente realmente como um todo. Então não é só olhar para o peso e a altura do paciente, mas sim, né, abrange aí o paciente como um todo. Então eu sempre falo dos 4 pilares da vida saudável, que na verdade não tem como. Então a nutrição funcional é isso, a gente analisa através de exames laboratoriais, toda a questão que está faltando de vitaminas, a gente também pergunta muito com relação ao sono, foca no sono, foca na atividade física, é algo que a gente prioriza mesmo, né? E a parte mental e espiritual. Então, a nutrição funcional, ela é isso, ela não é só no peso, não foca só no peso e na altura, mas sim no paciente como um todo, né? E a gente usa algumas ferramentas aí, questionários, exames bioquímicos, né? Além da avaliação física na consulta, mas a anamnese, ela é bem completa, pensando sempre em tratar intestino, inflamação, né? Legal. E aí a gente consegue trabalhar com idosos, com gestantes, com crianças, né? Não dá. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você trabalha com nicho, né? Eu gosto de trabalhar com todas as pessoas. Então, eu foquei na nutrição funcional para tratar quem me procura. E a nutrição esportiva, que desde sempre também me procuravam, né? Me procuram, tanto atletas amadores quanto atletas profissionais, né? E também me apaixonei por essa área. Eu já fui atleta amadora de CrossFit, gosto muito de treinar. Então, eu foquei também nessa área e gosto bastante. Que bacana. E você falou sobre essa questão de você focar bastante nesse equilíbrio como um todo no paciente. Então, parte de alimentação e treinos. Como que é essa combinação? Como que o paciente ele pode realmente usufruir dessas duas formas, desse equilíbrio? Então, alimentação e treino. Na verdade, Gi, não tem como a gente falar que um funciona sem o outro, né? Não dá para falar da vida saudável se não tiver os dois ali equilibrados. Por quê? Como eu disse, os 4 pilares da vida saudável, eu vou sempre colocar isso em pauta. E a alimentação, ela não existe assim também. Tem gente que fala, 80% treino, 20% a alimentação. Eu acho que é uma junção, porque tudo vai depender do meu objetivo, né? Do que eu quero. Se eu quero uma vida saudável, eu tenho que alinhar uma alimentação equilibrada e a atividade física para o meu cardiovascular, para a minha saúde física. Como eu sempre digo, a atividade física, ela é
como se fosse uma poupança. A musculatura que a gente adquire é como se fosse uma poupança. Todos os dias eu vou na academia treinar como se eu estivesse guardando um dinheirinho. Para quando eu precisar, eu conseguir usar, meu músculo, meu corpo, ele tem uma memória muscular e depois eu recupero. Igual lá na gestação, vai ter uma cesárea, por exemplo, vai ficar mais de 40, 50 dias sem treinar. Mas se eu tenho uma reserva, eu acabo conseguindo ali recuperar, né, essa memória muscular muito mais rápido. Minha saúde, minha musculatura ajuda muito nessa recuperação, né? Então, assim, aí eu quero uma vida saudável, alimentação e atividade física. Eu quero eu quero hipertrofia. Como que eu ganho massa magra se eu não tenho um suporte energético e proteico correto? Então, eu vou lá, vou treinar, vai usar minha musculatura. Basicamente falando, eu quero performance, então um atleta mesmo de crossfit, um outro atleta de fisiculturismo, por exemplo, corrida, bike. Como que eu não dou um suporte energético para esse paciente? Como que ele vai correr, sei lá, uma maratona sem um suporte energético? Então, não tem como, né? A alimentação, ela precisa andar junto ali os dois, precisa associar os dois para conseguir um resultado, né? E assim, pensando, por exemplo, porque você falou dessa questão até mesmo dos atletas, você falou até mesmo de modalidades diferentes, então o pessoal que pratica corrida, o que é atleta profissional, amador de crossfit, por exemplo, quais que vocês pode assim citar de forma mais rápida, que são as principais diferenças nas dietas. Porque às vezes o pessoal de casa ele pensa muito assim: se o fulano fez, a Musa Fit lá do Instagram fez tal dieta, eu vou fazer essa dieta também. Sim, que vai funcionar pra mim, né? Funcionou pra ela, vai funcionar pra mim. E na verdade, nenhum ser humano é igual ao outro. A gente pode ter uma base, né? Uma dieta para um crossfiteiro X, uma dieta para um Y, mas aquele ser humano ali, ele tem um horário, ele tem uma vida, ele tem uma rotina ritmo, uma outra né? rotina. Então, tudo isso é encaixado diretamente para individualizado. Então, assim, basicamente, a diferença é na composição corporal, uma das coisas que a gente analisa, né? Se a gente primeiro, por exemplo, imagina assim que um paciente me busca para poder ajudar ele quer praticar uma atividade física, ele quer ser um atleta, mas ele é sobrepeso. Então, a gente tem que tratar, diminuir esse percentual de gordura, tratar, ver de onde está vindo. Normalmente, é um intestino inflamado, normalmente é uma falta de sono, normalmente... Então, a gente trata isso primeiro, a pessoa emagrece. Então, não dá para ser uma dieta direta para um atleta de crossfit, né? Não dá... Olha, assim como você começa aos poucos... A gente também tem que começar do início com a alimentação, né? E então a maior diferença aí tá na individualidade mesmo e no percentual ali de cada pessoa. Agora, uma pessoa já é atleta, eu quero começar a correr, então a gente precisa acrescentar mais energia para esse atleta. Então, a gente coloca carboidratos, dependendo, né, do horário que ele vai treinar ali no pré-treino. A gente coloca uns carboidratos de índice glicêmico mais rápido. A gente pode usar um suplemento, por exemplo, uma palatinose. O paciente está treinando, o atleta está treinando mais de 2 horas. Então, a gente usa um carboidrato rápido ali para ele no meio do treino. A diferença é essa. Quando a gente pensa em explosão, em força... Então, a gente trabalha muito pensando no carboidrato. Não tem como, né? Muita gente acha que o carboidrato... Eu ia falar agora, né? As pessoas demonizam o carboidrato. E se você pudesse trazer algo para desmistificar isso mesmo, Jéssica. Para as pessoas olharem e falarem, cara... Carboidrato não é o vilão. O vilão, às vezes, é a quantidade que eu tô ingerindo, é como eu estou fazendo uso desse carboidrato na minha rotina. É exatamente isso mesmo, Gabi. Por quê? Nós trabalhamos dentro da nutrição funcional mesmo, né? Desde o início, eu trabalho com uma quantidade de carboidrato para cada paciente, dependendo da individualidade, tá? Então, por exemplo... Vocês já escutaram falar da dieta low carb, acho que a maioria, né, pessoal de casa também, dieta low carb. Então, isso ficou muito como dieta da moda, né? Algumas estratégias viraram dietas da moda, por exemplo. Na verdade, existe uma etapa aí. Quando a gente fala em low carb moderada, nós estamos falando de uma quantidade de carboidrato para o paciente. Por exemplo, de 100 a 150 gramas de carboidrato dia. É bastante carboidrato, tá? Parece que não, assim. E mesmo assim é low carb. Porque as pessoas costumam... Se a gente fizer uma análise
As pessoas costumam comer quase 300 gramas de carboidrato dia. Não significa 300 gramas de arroz, tá? Porque é diferente. Sim. Mas é uma conta, né, que a gente faz. Mas as pessoas costumam consumir 300 gramas de carboidrato dia. Junto com refrigerante, com frutas, com doces, com massas, com arroz. Tudo. Então, assim, normalmente a gente faz o quê? Uma low carb. Então a gente diminui essa quantidade para deixar uma quantidade ideal. A gente sabe que o excesso do carboidrato, se você não utiliza, vai virando gordura mesmo, né? Eu até costumo dizer, você quer comer bastante carboidrato? Vira um atleta. Começa Que aí você gasta exatamente, bastante. você vai precisar daquilo, né? Se um paciente tem um percentual de gordura muito baixo, então vamos falar, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 7% de gordura corporal. A insulina do paciente é muito baixa. O metabolismo dele é muito acelerado porque ele tem muita massa magra e ele treina muito pesado. Como que eu não dou um suporte de carboidrato para esse paciente? Sim. Então, ele tem que comer mesmo acima de 300 gramas de carboidrato dia. Ele treina bastante. 2 horas e meia. E aí a gente pode... eu vou até te cortar Pode agora para fazer uma perguntar. pergunta muito pertinente. A gente pode falar em carboidratos que são bons e ruins para uma refeição? Então, um exemplo, você tá dando um exemplo de uma pessoa que treina muito. Ah, mas aí eu treino muito, eu posso comer um monte de sorvete? Eu posso comer um monte de arroz? Qual que é a diferença? Isso. Porque as pessoas começam a justificar. Porque eu treino, né? Tem muito isso. Eu treino para comer. Né? Então, Eu escuto é muito isso importante a também. gente fazer essa diferenciação, né? Existem sim, os carboidratos bons, gente, são os carboidratos que Deus deixou pra gente na natureza, tá? Esses são os carboidratos verdadeiros e o que o nosso corpo reconhece. Tá? O nosso corpo aceita. Então, todas as frutas, os tubérculos, batata doce, né? A mandioca, o próprio arroz, né? Esses carboidratos são carboidratos verdadeiros. Bons. Agora, quando a gente fala de carboidrato mais simples, para alguns atletas, por exemplo, eu preciso passar um doce de leite, eu preciso passar um açaí. Eu tenho pacientes que tomam açaí. Foi muito difícil, viu, gente? Eu comecei com uma nutrição muito restritiva quando eu iniciei, né? E aí eu tive um certo preconceito. Só que quando você trabalha com atleta, você tem que pensar também em alguns outros pontos. Então, eu fazia o exame desse paciente, via que, por exemplo, a insulina dele era muito baixa. Como que uma pessoa ganha massa magra com uma insulina tão baixinha? Ele não conseguia bater a quantidade de carboidrato, passava, sei lá, 500 gramas de arroz para esse atleta, e é muita coisa. Então, peraí, uma fonte rápida de carboidrato, o açaí. Porque eu não sei se vocês sabem, mas basicamente 500 gramas de açaí equivale a 1 quilo de arroz. Sim. Sem as porcarias, viu, Gi? Só o açaí, tá? Só o açaí, né? Gente, viu? Só o açaí, não vai aquele creme de ninho, a Nutella. Imagina com isso, né? Jesus! Exato. Então, assim, aí eu acabo tendo que aceitar passar um açaí com uma proteína, com uma fruta, para poder complementar ali, tá? Então, essa é a diferença. Quando a gente fala de carboidrato bom, a gente tá falando de carboidrato de verdade, de comida de verdade, né? Das mandiocas, dos tubérculos, do arroz, das frutas. Quando a gente fala de carboidrato de índice glicêmico mais alto e que a gente, às vezes, precisa encaixar na dieta, eu tô falando disso. Eu não falo de um sorvete rico em gordura trans, né? Eu não falo de um chocolate rico em gordura, porque aí ocasiona outras coisas, outros problemas, né? Tem o açúcar e tem os outros produtos também que não são legais, né? Então, esses sim a gente tem que reduzir da nossa dieta, né? Esses que não são legais, tá? Sim. Eu lembro até a Jéssica falando agora de açúcar. Vou contar um caso, não sei se a Jéssica lembra, mas na academia, eu era a pessoa que tomava açúcar com café. Eu era a pessoa do açúcar com café. E eu sempre falei, não, eu nunca vou conseguir parar, porque já tô acostumada com isso e tudo mais. Aí a Jéssica um dia virou pra mim e falou, Gia, é questão de costume. Larga um pouco disso, você vai... Ela me explicou todo o porquê da questão do paladar, tudo. Hoje em dia, eu sou a pessoa que, se eu tomo um pouquinho só de café com açúcar, gente, é um negócio tão ruim na minha boca. E é uma coisa tão pequena, assim, da Jéssica me dar aquela dica de falar, não, consegue mudar. E é uma coisa, assim, que se a gente, no café, consegue, às vezes, aplicar, imagina no seu dia a dia na alimentação. Então, ao invés de eu comer lá aquele lanche super gorduroso, não sei o quê, que só vai, na realidade, às vezes, trazer malefícios, você pode trocar aquela refeição por algo que vai realmente te satisfazer
Então, que não Com vai te deixar certeza. com mais fome depois. Ou às vezes que não vai te deixar com culpa, porque ainda tem a questão da culpa. De você, às vezes, se alimentar de forma errada, dali um tempo falar assim, nossa, por que eu fui comer aquilo? Exatamente. Então, a parte psicológica, né? tem muito, assim, a forma das saídas. A gente consegue, sim, se alimentar melhor. Mas é como a Jéssica disse, a gente tem que ter uma orientação para isso. Então, uma orientação de forma individual. Exatamente, individualizada. E essa questão do paladar, ela vamos dizer assim, é algo que no consultório a gente tem que trabalhar muito. Por quê? O nosso paladar, imagina uma criança. Ela está acostumada a consumir danoninho, açúcar, docinho. Para colocar, inserir na alimentação um legume, uma verdura, né? É muito mais difícil, porque ela tá acostumada desde sempre com aquele saborzinho doce. E a criança não sabe o que faz bem, o que faz mal. Sim. Ela quer aquilo e pronto. Nós não somos tão diferentes disso, não. A nossa diferença é que a gente tem conhecimento, a gente sabe. Mas a gente não quer, porque é difícil. A gente é sem tá? vergonha. Então, imaginem que é como se o nosso paladar fosse estragado. Né? Tá estragado. Sim. Eu tenho até trabalho um protocolo detox com algumas pessoas, não sei se vocês já ouviram falar também, às vezes quem me segue já ouviu falar, 7 dias para limpar o paladar mesmo, porque aí você fica esses 7 dias sem açúcar, com uma alimentação limpa, e o nosso cérebro é isso, 1 semana, 15 dias, 20 dias para ele acostumar. Depois a gente acostuma, é paladar. Já viram aquelas pessoas que nunca comeram comida japonesa, por exemplo? Começa a comer o paladar e a gente se adapta. É a mesma coisa do café com açúcar. O que não pode os adoçantes artificiais, eles enganam. É uma caixinha de presente sem presente. Eles parecem que não tem açúcar ali, mas eles não te tiram a vontade de consumir o açúcar. Por isso que a gente sempre orienta um stevia 100%. O stevia 100% é natural, tá? Então, em todas as fases da nossa vida. Então, a gente tira esses adoçantes artificiais para não ficar enganando a nossa cabeça, ou toma uma constância do café com stevia ou o café puro, para o seu paladar acostumar. Entendeu? E é muito interessante, realmente. Eu falo como um bom exemplo, a Gabi sabe disso, de uma das pessoas que tem esse paladar aí, que vou precisar fazer esse detox aí. Vou precisar muito importantíssimo fazer esse detox. E pensando até mesmo, a gente comentou do pessoal que acaba fazendo dietas que acabam vendo na internet, tudo. Quais que são as dietas, assim, mais doidas que você já viu, Jéssica? Que às vezes o pessoal até chegou no consultório e falou assim, ai, doutora, eu tava fazendo tal coisa. Gente, já escutei, hein? Já escutei muita coisa nesses 11 anos, né? Nossa. Vamos dizer assim. Mas assim, o que eu mais escuto é a restrição excessiva mesmo. Então, a pessoa só come ovos. Ou a pessoa faz tantos dias só de sopa, ou só de shakes, né? E então é loucura, é restrição excessiva mesmo que algumas pessoas acabam fazendo. A gente escutou bastante aí esses tempos por conta de uma influenciadora famosa que postou a dieta do ovo. Então, eu recebi muita gente querendo fazer a dieta do ovo. Não que eu ache que o ovo, né, é ruim. O ovo é excelente, é o alimento mais completo que a gente tem, tá? Depois do leite materno. Imaginem que dali nasce um pintinho. Então, o tanto de vitaminas que tem dentro de um ovo, né? Dali nasce uma vida. Mas não é só isso, né? Nós precisamos das fibras, nós precisamos das frutas, enfim, nós precisamos de outras, exatamente, nós precisamos de outros nutrientes também, né? Que essa influenciadora utilizou como um marketing também para depois acabar vendendo um produto. Então, a gente tem que estar sempre consciente, com essa consciência, né? Então, é importante a gente estar ajudando o paciente dentro do consultório também com isso, com essa visão. Olha, não faça tudo que você vê. Não que é ruim, é melhor que o paciente consuma ovos do que açúcar. Sim. É muito melhor. Mas não é só aquilo, né? A influenciadora tudo postava vegetais também. É ruim. Exato. Então, assim, tudo que é o excesso não é legal. É igual a dieta da sopa. Tá, mas e você tá treinando pra tá comendo só sopa? O que tem nessa sopa? E a proteína? A gente sabe da importância da proteína. Então, eu tô tomando só shake proteico com água. Tá bom, mas e o restante, né? A gente tem... Os macronutrientes são carboidratos, proteína e gordura. Você falou isso das dietas, né? A gente recebe muito na academia pessoas que falam: se eu tomar whey no lugar da minha refeição, tá correto? Não. Tipo, eu não tenho tempo pra me alimentar, então eu posso tomar whey no lugar?
a orientação que você daria para essas pessoas que têm esse pensamento, né? Que vem com isso de, mas eu vi que o fulano tá com a rotina corrida e aí ele tomou um whey, então eu também posso fazer isso? É assim, as pessoas, elas têm uma visão, né, do suplemento ali, às vezes por conta de outros também, que tem bastante vitamina, mas o whey, por exemplo, né, um whey isolado, um whey hidrolisado, um whey concentrado, enfim, eles têm a proteína ali, né? Tem muito pouquinho vitamina. Então, não adianta, né? A gente consumir só um shake proteico para substituir uma alimentação. Nada, gente. A suplementação já diz, o próprio nome já diz. É suplementação. É para auxiliar ali se estiver faltando. Claro, por exemplo, nossa, eu não consegui, ou não estou com fome, ou... Hoje, esporadicamente hoje, eu vou bater um whey com pra água de sem coco, comer nada, né? com uma banana, vou complementar aquilo para dar mas não colocar sempre como uma refeição principal. Refeição principal a gente nunca troca, que é o café da manhã, almoço e jantar. Essas a gente nunca troca. Agora um lanche da tarde, um lanche da manhã, excelente. E é para complementar, certo? Falando nessa questão aí de refeições principais, a gente vai entrar aí talvez numa polêmica, né? Jejum intermitente. Como que ele pode ser usado como uma estratégia boa e não uma aversão, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu faço jejum intermitente e eu não vou comer de jeito nenhum. Às vezes você vê que a pessoa tá até mal, ela tá passando mal ali, mas não, porque eu não posso quebrar o jejum. Como que você traria isso de uma forma de conscientização mesmo, de como usar essa estratégia? Eu sou uma nutricionista super adepta a jejum intermitente e eu conheço os N benefícios, tanto teórico quanto na prática, com o jejum intermitente, tá? Então, desde sempre, eu auxilio, tá? Infelizmente, algumas pessoas fazem errado mesmo, tá? Hoje a gente sabe que um tempo, né, você dar um descanso para o seu organismo, para o seu intestino, é essencial, tá? Não só pela quantidade que a pessoa está consumindo de caloria, mas deixar o teu organismo funcionar um pouquinho ali, vamos dizer assim, sozinho, né? Fazer a digestão e tudo mais. Por isso que a maioria das pessoas, dos profissionais, trabalham com jejum noturno. Né, consome, faz uma refeição ali até umas 6, 7 horas da noite, porque a gente sabe também o benefício e o malefício do consumo de alimentos próximo horário de dormir. Então, a ideia é fazer esse jejum antes do sono mesmo. Mas também, por conta de rotina de alguns pacientes, também trabalho muito com jejum intermitente no período da manhã. Só que qual que é o principal? A gente tem que pensar na janela alimentar. Então, ficar sem comer, aí tô morrendo de fome, vou lá e como o que eu vejo na minha frente. Esse é o maior erro, né? Eu preciso quebrar o jejum, iniciar o jejum com nutrientes. Com comida de verdade. Então, assim, se a sua última refeição for um prato de arroz, feijão, carne, salada, vegetais, entra no jejum. E a tua próxima refeição for arroz, feijão, carne, salada e vegetais, tá perfeito. Né? Tá correto. O problema é quando as pessoas comem só um filé de frango e faz um jejum de 20 horas. Aí ela não tem suporte energético, ela vai sentir fome, o organismo dela tá pedindo. Ou então ela vai quebrar o jejum com uma banana e vai treinar. Dá um pico de glicemia, já ela tá passando mal lá na academia. É muito importante falar sobre isso, porque isso foi uma das coisas que eu conversei com a Gi nos bastidores, né? A gente recebe muito aluno, Jéssica, que inicia o treino, principalmente treino de pernas, e 10 minutos depois, a gente sabe que a pessoa tá em jejum, às vezes ela comeu... Você pergunta, né? Você comeu? Comi uma fruta. Comi não sei o quê. E aí essa pessoa, ela vem a passar mal, né? Que recomendação que você daria e o porquê que isso acontece, se você conseguir explicar para o pessoal. Com certeza. Acontece muito. E eu tenho muitos relatos do paciente chegar lá no consultório com essa reclamação e depois falar, nossa, melhorou muito, já não sinto mais nada. É só questão de ajuste mesmo, tá? Tudo bem que é bem individualizado, porque tem que ver o quanto essa pessoa tem de problemas com a glicemia, com a insulina também, tá? Mas vamos pensar no seguinte, o teu pré-treino da manhã sempre vai ser o seu jantar, né? O que você fez um dia anterior. A refeição que você fez não é só assim, o meu pré-treino é o que eu comi daqui 1 hora. Não, é o que você fez já o dia todo para você estar treinando. Então, a gente tem que pensar nisso. Só que se ela tá em jejum, imagina, vai saber como foi o jantar dessa pessoa.
né? Às vezes ela comeu lá só uma saladinha lá e aí de manhã ela foi e comeu só uma banana. Então, imagina que o organismo dela tá ali, tranquilinho, em jejum. A hora que ela come a banana, já dá um pico glicêmico, né? de glicemia. Ele cai, tudo que sobe, cai. E aí, quando nós estamos fazendo atividade física, é como se abrisse uma porta na nossa corrente sanguínea para entrar o açúcar para a célula, para a gente poder usar isso como fonte de energia. Cai muito o açúcar do nosso sangue, porque só tem açúcar. Deu pico, deu queda, juntou tudo, a pessoa vai passar mal, né? Então, o correto é sempre, se o treino for pela manhã, se alimentar bem na última refeição. Como que seria se alimentar bem? Uma refeição completa. Se eu quero emagrecer, um carboidrato, por exemplo, de índice glicêmico mais baixo, mais complexo, por exemplo, uma mandioca, uma batata, como uma carne, sempre proteína, tá? As fibras. E aí, pré-treino, eu gosto de treinar em jejum, tudo bem. Mas se Porque você... a refeição na noite anterior foi boa. Exatamente. Agora, não é nem questão só de quantidade, mas é a qualidade para aquela pessoa. Aí, de manhã ela toma, se for o objetivo, por exemplo, for emagrecimento, às vezes tomar um TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média para a pessoa que quer emagrecer, um cafezinho com óleo de coco, às vezes esses power coffee, né? Que tem o super coffee, super legal. Toma, vai treinar. Então, isso dá um upzinho e vai. Mas agora não, eu quero comer, fazer um pré-treino. Então, a gente precisa pensar, muita gente também acontece, não sei se já aconteceu lá na academia, vocês já presenciaram, da pessoa acabar vomitando. Já presenciamos. Por quê? Porque a pessoa come e vai treinar. Tipo, logo em seguida. Tempo, né? Você imagina que quando a gente tá treinando, todo o nosso sangue vai pro músculo, né? Nós estamos treinando, então nosso corpo tá ali. Se eu acabei de comer, por que dá aquele soninho? Porque todo o nosso sangue está indo para o nosso estômago, precisa fazer a digestão. Então, sai do nosso estômago e vai para a musculatura, não faz a digestão. A pessoa muitas vezes fala, nossa, porque o treino foi muito pesado. E, na verdade, tem que ser por conta de umas 2 horas antes, dependendo do pré-treino. Entendeu? Por isso que quando a pessoa vai pela manhã, se ela for pela manhã, o correto é ela fazer um bom jantar. E se ela se não der tempo dela tomar um café da manhã, ela tem que fazer um bom jantar. Se der tempo, 1, 2 horas, antes, 1h30 mais ou menos, aí ela faz um café da manhã bom. Um pré-treino bom, de acordo com o objetivo dela. Tá? Sim, é muito importante isso, pessoal, porque realmente é uma coisa que acontece na academia e não é, assim, esporadicamente, né, Gabi? A gente já enfrentou isso diversas vezes com alunos, alunas, já recebi até mesmo aulas experimentais, chegando pela primeira vez na academia. E a gente gosta muito de perguntar exatamente na questão da alimentação da pessoa, para identificar, fazer toda a análise que nós fazemos antes de colocar vocês para uma primeira aula. E na pergunta eu fiz para esse cavalheiro, ele falou assim, eu sou muito ruim de comer, café da manhã, por exemplo, não como, não gosto. Ali eu já percebi e já fiz a pergunta. Eu falei, você tá sem comer hoje? Não, hoje eu não tomei café da manhã. Eu falei, então. E aí a gente já conscientiza essa pessoa, acontece assim, assim, assim. Você precisa comer antes de vir treinar, você não vai ter energia. Esse primeiro treino vai ter que ser um treino extremamente leve, mas aí eu preciso que você volte no dia seguinte já alimentado, com o café da manhã. Uma refeição, né? Uma refeição noturna. Exatamente, já que ele não consegue, porque tem muita gente que não consegue se alimentar. Eu particularmente não consigo comer de manhã. Se eu acordar, eu me forço muito treinar às 6 da manhã, eu não consegue. Então, o seu a jantar, minha refeição, se você for treinar, o importante é a tua refeição, tá? Ou então, você adapta, Gabi. Olha, então o meu treino nunca pode ser pela manhã. Sim. Eu vou treinar sempre à tarde. Ouviu, então a gente Marina? tem que... Os dias que eu consigo conciliar no período da manhã, é exatamente isso que eu faço. A minha alimentação da noite, ela é bem estruturadinha para que eu consiga ter um aporte energético, né? Isso mesmo. No período que eu sei que eu vou treinar à noite, eu já sei o horário que eu tenho que fazer o lanche da tarde. É isso mesmo. Então eu tenho uma organização assim... muito grande, mas eu tenho consciência, né? Exato. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso hoje, trazer esses dados para essas pessoas que às vezes não conseguem identificar isso. Exatamente, essa informação é importante. E, por exemplo, você falou da questão de dar energia, tudo. A pessoa que vai ali fazer uma musculação, então, que ela tá direcionando mais a energia dela, a questão do fluxo sanguíneo também para
essas musculaturas, existe, por exemplo, tipos de alimentação para cada, vamos dizer assim, cada atividade física? Então, por exemplo, parte de pessoa que faz cardio, pessoa que faz musculação, pessoa que faz funcional. Sim, a dieta ela é bem ajustada. E principalmente de acordo com o estado nutricional da pessoa, né? Então, pode, como eu disse anteriormente, pode chegar uma pessoa sobrepeso lá para fazer um cardio, e aí a gente tem que ajustar uma quantidade de carboidrato para ela, por mais que o carboidrato seja importante. Então, eu preciso colocar, por exemplo, o dia todo dela. Eu reduzo um pouquinho e antes do treino eu coloco a quantidade que eu preciso para ela ter um suporte energético, né? A gente trabalha também com algumas, que é bem bacana, com o triglicerídeo de cadeia média, que são as gorduras, né? Para atletas que precisam dessa energia longa, porque o carboidrato, ele dá pico de energia. Ele é uma energia curtinha. Ele é uma energia curta. E às vezes a gente trabalha com a energia da gordura, por demorar um pouquinho mais. Então, às vezes, um atleta que corre, um corredor de maratona, eu trabalho muito com isso também. A gente trabalha com esses TCMs, a gente trabalha com voltado mais para gordura, mais para proteína. No meio do caminho, a gente pode até dando um pico, mas a gente toma muito cuidado por conta disso, para não ficar dando esses picos e essas quedas de energia muito no meio do treino, tá? Entendi. E a gente fala muito de alimentação, mas até puxando alguma coisa para as alunas do professor Paulo Hortolã vão saber disso nas aulas de pilates e alongamento. Questão de água, hidratação. A gente tá aqui sofrendo com o calor excessivo, e aí o pessoal às vezes vai treinar, tá sem garrafinha de água, que a gente também sofre bastante lá na academia com isso. O pessoal não leva uma garrafinha, não se hidrata. Às vezes a pessoa não tem nenhum hábito de ingerir água. De beber água. Que também é um hábito, viu? Que também é um hábito. Se a pessoa começa todos os dias aumentando um pouquinho, porque no começo a pessoa não vai tomar mesmo. Ela já não toma. tá. Mas se ela coloca uma garrafinha do lado dela e todos os dias ela se policia, como ir para a academia todos os dias, ela coloca uma garrafinha e fala, eu tenho que tomar tanto, vai acostumando. No começo, qual que é a maior reclamação? Tem que ir no banheiro toda hora. Claro, a bexiga não tá nem acostumada com aquela quantidade de água. Depois, ela adapta também. Então, é hábito, né? E é muito importante. Por que é muito importante? Imagina a água como se ela fosse o óleo do nosso carro. Não tem como. Não funciona. Não funciona. A alimentação é combustível e a água é o óleo. A gente precisa estar lubrificando. Os nossos órgãos, eles funcionam muito melhor com a água. Tá? O nosso corpo, a maior composição é de água. É de água. O nosso raciocínio, as pessoas por desidratação começam a não conseguir raciocinar. Elas têm a pele muito mais oleosa, elas têm o cabelo mais seco, elas sentem mais fome. Porque sabia que o nosso corpo confunde a sede com a fome? Tá? Às vezes a pessoa tá achando que tá com fome e vai ver que tá com sede. Então, é muito importante. A gente sempre calcula uma quantidade para as pessoas que trabalham, às vezes, no ar-condicionado, que não gastam, que não transpiram tanto. A gente calcula 35 ml por quilo de peso. Tá? Essa é uma informação importante para todo mundo que está assistindo, para vocês. 35 ml por quilo de peso. Quando é um atleta que treina muito, além de repor eletrólitos, que é importante também, porque transpira muito, às vezes treina no sol, enfim. Nós calculamos de 40 a 45 ml aí por quilo de peso. Pode. Eu tive uma dúvida agora, porque você falou dessa questão de algumas pessoas que às vezes confundem a fome com a sede. Acabam achando que estão com fome, mas estão com sede. Existe também o contrário? Por exemplo, pessoas que ao invés de comerem, de fazerem a refeição, elas acabam ingerindo água pra tentar dar uma saciedade? Já atendeu algum caso assim? Não. Nunca atendi ninguém. A Giovana acabou de inventar essa moda. Gente, já vai. Surgiu assim uma dúvida. O que eu observo? Isso é uma super verdade. Tá? A pessoa que se hidrata mais diminui muito a fome. Então, uma pessoa que achava que tinha muita fome, quando chega no consultório, fala, Jéssica, eu tô tomando tanta água que eu já tô esqueci da comida.
Entendeu? Então, eu como mesmo, às vezes, por precisar comer nos lugares, nos horários que Porque você colocou pra às vezes mim. o corpo pede a água e tá ali na alimentação, aquela água, aquelas moléculas. Exato. E aí ela acaba comendo. Exatamente. Gente. Confunde, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele não sabe distinguir se é sede ou se é fome. Porque em alguns alimentos a gente também consegue adquirir água. Sim. Tá? Então, o ideal é tentar identificar. Eu sempre falo, tá achando que tá com fome demais? Bebe água, principalmente para quem quer emagrecer, né? Gente, a gente fala de emagrecimento, mas eu tenho muitos pacientes também que precisam comer mais e tem essa dificuldade, né? De aumentar também a ingestão de alimentos, né? Então, a gente tem dois tipos de públicos também, né? Então, a gente tem que estar se policiando com relação a isso. E quando a gente fala nessa ingestão de água, né? Eu acho que é muito importante deixar claro para as pessoas que não é, eu tenho que tomar 3 litros de água. Fiz o cálculo, eu tenho que tomar 3 litros. De manhã eu tomo 3 litros. E o resto do dia eu não tomo mais. Exatamente. Tá na eu sempre peço para distribuir durante o dia. E consumir até mais ou menos ali umas 7 da noite, porque depois atrapalha o teu sono. E também, um dos pilares da vida saudável é a qualidade do seu sono. Correto é você deitar e acordar depois de 7 horas ali, vai fazer xixi, mas não ficar acordando no meio da noite. Sim. Porque a gente não pode cortar o nosso sono. Né? Gestante é mais difícil, viu, gente? A gente, né? Ó, nós estamos abordando bastante, assim, de gestantes e tudo mais, porque Jéssica está com uma nusita na barriga. Então, tá no forninho aqui, aqui, minha neném. Daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho sobre também para esse público, que são as nossas grávidas, que inclusive na academia a gente tem esse público também. Então, gestantes... Também na academia a gente foca treinos personalizados para quem tá nessa fase de gestação. Inclusive a Jéssica é uma dessas que a gente personalizou um treino exatamente para ela e para Manu. Funcional, viu, gente? Essa semana eu fiz o funcionalzinho Burn, né? Fiquei super feliz porque conseguiram adaptar para mim, então foi excelente. Isso é muito importante porque a gente fala muito sobre adaptação, né, nos treinos. Então, da mesma forma que você tá falando, não, a gente faz um cardápio individualizado, um atendimento individualizado. Dentro da academia, os nossos professores também trabalham assim, né? Nós trabalhamos assim na Oranjim. Cada pessoa tem um estímulo, tem uma rotina, tem um jeito, gosta de um exercício ou não gosta de outro. Então, essa individualização, ela é a base do nosso trabalho, né? E é mesmo, eu sou prova disso também, porque eu venho de uma época em que eu conseguia treinar um pouquinho melhor, os meninos adaptaram para mim. Aí eu vim de uma época que eu só conseguia treinar 3 vezes na semana e mais rapidinho. Eles adaptaram para mim. Para o meu marido, totalmente diferente do meu treino. E agora, na gestação, tá adaptado também. Então, eu sou a prova viva disso. É uma forma muito legal. E lembrando, pessoal, o quanto que é importante esse trabalho multidisciplinar, né? Porque o pessoal pensa que a partir do momento que vai pra academia, não precisa fazer mais nada. Que o objetivo dela vai ser atingido só ali com a academia. Não é bem assim. Né? Tem que ter ali um acompanhamento. A questão de um nutricionista, então de um profissional capacitado, como a Jéssica, por exemplo. A gente precisa ter, às vezes, um acompanhamento ali médico também. Então, tem toda uma equipe. Então, lembrem-se, o professor, ele tá ali exatamente para te dar dicas, mas nunca para substituir esses profissionais. É algo também que a gente deixa super claro na academia, que nós não vamos substituí-los, nós vamos ajudá-los, porque é um profissional auxiliando o outro, para assim a gente conseguir trazer mais saúde, mais bem-estar para vocês que estão ali junto com a gente. E até mesmo a Gabi falou, e você falou, Jéssica, dessa questão da correria. Às vezes só conseguir treinar 3 vezes na semana, treinar treinos mais rápidos, voltados para alimentação. Quais dicas, assim, que você pode dar para o pessoal de casa que tem dificuldade de falar, eu não me alimento bem porque eu não tenho tempo, eu não consigo fazer a dietinha tal, não consigo seguir porque eu não consigo me organizar para isso. Hoje em dia, né, há 10 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade em encontrar lugares que preparavam as coisas, né? Que faziam omeletes, que faziam panquecas fit, que tinham marmitinhas fit, né? Doces fit. Antigamente era bem mais difícil. Hoje em dia não tem desculpa mais, sabe? Tá corrido, mas a gente precisa comer, não é? Então a gente vai fazer as melhores escolhas. O segredo é fazer as melhores escolhas. Um dia ou outro escapou, tudo bem. Mas a maioria dos dias, né? Esse é o segredo do resultado. O que eu faço na minha constância. O que eu faço todos os dias da minha vida. Então, se eu tenho meu corpo X, se eu sou saudável, ou se eu tenho alguma doença, ou se eu
tenho um sobrepeso, não vem de um dia para o outro, vem do que eu faço na minha constância. Anos fazendo aquilo. E aí é a constância do erro ou a constância do correto, acesso, né? Exatamente. Então, não significa que um pedacinho de pizza que você comeu, ou um salgado que às vezes você acabou comendo um dia de correria, que é aquilo que vai te prejudicar. Mas você fez uma melhor escolha. Você comeu um salgado, às vezes, assado, não tomou refrigerante, tomou uma aguinha com gás. São escolhas mesmo. Agora, você optar por uma Coca-Cola ou por uma água com gás, isso é seu, não é a correria, né? Você optar por pedir um lanche ou pedir espetinho, isso também é você, Sim, entendeu? escolhas, São né? escolhas, né? Então, é muito isso. Ao invés de eu pegar, às vezes, uma marmita com um monte de arroz, eu posso optar por uma outra. E hoje em dia, gente, não é questão nem financeira. Hoje em dia, claro que tem algumas coisas que financeiramente acaba ficando inviável. Mas tem muitos lugares com Opções de cardápio. acessível, entendeu? Então, eu acho que é muito mais a questão de se organizar mesmo e estar focado naquilo. Tá? E você vai parar de gastar como a pizza e o refrigerante no final de semana para poder comer fazer uma alimentação mais nutritiva. Sim. A gente tem que sempre pensar na nutrição. Quando eu não consigo controlar a qualidade, eu controlo a quantidade. Ao invés de comer 4 pedaços, vou comer 2. Ao invés de ir num rodízio e comer Exatamente. 12, Exato. 14 Os meus pedaços. pacientes, eu sempre explico para eles, evitem rodízios. Evitem de ir. Se você está em período de emagrecimento, agora não é hora. Evita rodízio. Ah, mas acaba sendo... Tá bom, mas se você pedir um pouquinho, mas aí você vai gastar menos. Vamos, né? Não tem necessidade, porque você força a comer e isso acaba sendo um extremo, né? Não tem necessidade. Principalmente se o teu foco foi emagrecimento. Se você não tá tratando, não tá tudo bem. Agora, se você tá indo num nutricionista, tá fazendo uma atividade física, tá buscando uma vida saudável, né? você tá investindo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Parar um pouco daquele, ai meu Deus, meu nutricionista vai ver e vai me matar. Não é assim. Não. O pessoal enxerga muito, às vezes eu falo também por experiências próprias, mas às vezes a gente enxerga muito o nutricionista como aquele vilão. Então, assim, é uma... que vai ficar de olho É. na vida. Principalmente se eu começo a seguir no Instagram, né? Isso, eu falo, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, vou postar aqui o meu pote de salada. Olha como ela tá colorida. E eu escondo a pizza por baixo. Então, não é assim. É ser 100% sincero no momento que você tá ali. Porque, como as meninas falaram, é um investimento. É um investimento. Então, você ser 100% sincero também com aquele profissional. Mesma forma, até mesmo na academia. A gente pergunta muito pro aluno da alimentação, pergunta do sono. Ser sincero. Ter sinceridade. A gente tá ali exatamente para ajudar. A gente não tá ali para julgar hábitos. A gente não tá ali para julgar rotina. Exato. Nós não estamos ali para julgar nada. Pelo contrário, a gente quer saber para poder te ajudar. Exatamente. E o exercício, ele tá muito pesado. Você não conseguiu executar ali de forma correta. Tá com dor. Pode falar pra gente. O professor ali, ele não é um carrasco 100%. Ele só tem um apelido. Mas... de carrasco mesmo não tem nada. Exatamente. Mesma coisa com os profissionais. Ser 100% sincero, trabalhar essa sinceridade. Eu acho que, assim, é o mais importante nesse... Sim, inclusive, uma das coisas que o pessoal de casa, né? As pessoas, eles precisam entender é que nós somos seres humanos. Igualzinho vocês, né? A gente também tem vontades, a gente também vai ter dia que vai ter uma certa preguicinha de ir na academia, Nós somos seres humanos, então todo mundo tem uma vontade, enfim, uma falha, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Qual que é o segredo? O segredo é a constância do que eu faço. Não tem problema de vez em quando eu ir lá e tomar um Borelli, mas com qual frequência eu faço isso? Exatamente. Né? O açaizinho mesmo. Qual horário você tá consumindo esse açaí? O quanto você tá consumindo desse açaí e quantas vezes na semana você está consumindo esse açaí, né? Se tem uma paciente que ela ama, né? Se ela for assistir esse podcast, ela vai saber que é ela. Mas ela come todo dia de pós-treino uma quantidade de açaí. Porque gosta. E a gente precisa também desse suporte para ela ganhar, né? Então, a gente tentou deixar tudo ajustadinho para ela, porque é muito importante também para ela que quer ganhar, né, que quer uma definição, que tem dificuldade, que o metabolismo é muito acelerado, colocar essa reposição de glicogênio pós-gasto. Porque senão usa o do que ela tem na massa magra. E olha isso, pessoal, é uma coisa que ela
gosta. E é uma de coisa comer. que ela gosta. Então, Exatamente. não é uma coisa restritiva, é uma coisa que ela gosta, que foi encaixada numa dieta feita especificamente para ela. Então, não é impossível. O impossível, como dizia já Chorão, impossível é só questão de opinião. Então, é realmente isso, você trabalhar, ter ali profissionais para poder te auxiliar da forma correta, de uma forma individual, para poder trabalhar tudo isso junto com você. E a gente falou bastante dessa questão de emagrecimento, questão de ganho de massa, e já aproveitando o gancho, e a alimentação para as gestantes, para as mamães. Eu tô vivendo isso agora na prática. E desde então, eu trabalho desde 2015, eu trabalho com gestantes, né? Já atendi e tudo mais. Mas na prática, né, a gente consegue ter uma noção que é um pouquinho diferente. Eu tive até, contando aqui, abrindo meu coração para vocês, eu tive até nos primeiros... no primeiras 12 semanas ali, algo muito individualizado. Eu cheguei até a ter um surtinho emocional, porque eu não estava conseguindo me alimentar como eu gostaria, porque eu já tinha um plano alimentar para mim, né? Já estava tudo certo. E o fato dos hormônios, do excesso de progesterona, dos enjoos, né? Não cheguei a ter vômitos, mas o enjoo acaba atrapalhando. Então, é muito bom você viver aquilo. Eu sempre fiz isso. Tá? Então, todas as dietas, estratégias nutricionais, manipulados, atividade física, eu pratico para realmente ter essa noção. E uma das vontades que eu tinha realmente, meu marido sabe disso, era no gerar, era me cuidar, né? Saber como realmente para que eu trate melhor as minhas gestantes, sabendo ali na pele, e não só a parte nutricional, mas também emocional, em saber lidar com as mudanças do corpo, porque muda, gente. Caraca. Né? Muda. Não tem como, por mais que eu esteja fazendo uma alimentação saudável, por mais que eu esteja praticando atividade física, são hormônios. São hormônios. Então, aumentou um pouquinho de celulite, né? Eu já ganhei um pouquinho de peso. As pacientes ganham também. E é muito individualizado. Não dá para comparar uma gestação com a outra. Tem pacientes que conseguem comer, tem pacientes que não conseguem comer. Mas é fundamental. Por quê? Cuidar dessa parte da alimentação antes. Imagina o corpo da mulher, antes de gerar, como uma terra fértil. Né? Ela precisa estar fértil para ela florescer. Só que a sementinha do pai também tem que estar. Então, não adianta só a mãe se cuidar. A gente fala do bebê, nós estamos falando de 2 pessoas. Sim. Não tem como gerar uma só. Então, a sementinha do pai também tem que estar bem saudável. E a hora que essa sementinha chegar no solo, esse solo vai estar saudável também, nutrido, para gerar uma criança saudável, tá? O corpo da mãe, ele tem que estar desinflamado. Por isso que a gente prioriza muito o emagrecimento, o percentual de gordura, não só pensando na estética e no depois, mas pensando na qualidade, né? Onde esse bebê vai ser gerado, né? Então, primeiro trimestre, a gente foca na alimentação limpa, na alimentação nutritiva. Tem algumas pacientes que são sobrepesos e obesas que acabam até emagrecendo um pouquinho, tá? E tá ótimo, não tem problema se for acompanhado, se for fazendo a ultrassom do bebê, for vendo que o bebê tá desenvolvendo. Então, a paciente desincha, a paciente melhora bastante. Depois a gente vai controlando, porque não é hora também de perder peso quando tá grávida. Tem que se preocupar antes, né? Aí, quando a paciente engravida com uma quantidade de peso eutrófico, né, saudável, a gente vai calculando uma quantidade no primeiro trimestre, não precisa se preocupar com ganho. A partir do segundo trimestre, a gente aumenta 300 calorias, depois a gente aumenta 400 calorias, e assim vai de acordo com a individualidade também de cada paciente, tentando aí não ultrapassar 16 quilos. Tá? Se a paciente for obesa, a gente tenta ganhar até uns 5, 4,5, 5. E se a paciente for eutrófico, para baixo peso, a gente não ultrapassa muito de 16. Mas cada organismo responde de uma maneira. O importante dessa fase é você estar ativa. Se o seu médico liberou
pra você fazer uma atividade, se for uma gestação saudável e tudo mais, fazer alguma coisa, gente. É o que eu ia até perguntar, falar sobre isso. Não ficar parada. Eu acho assim, cada gestante, eu vejo as gestantes treinando, né? Fazendo, praticando o próprio CrossFit, eu acho lindo, maravilhoso. Se a pessoa já tem, imagina, às vezes as pessoas têm preconceito do treino pesado e tal. Mas imagina assim, ó, aquela pessoa já era atleta. Ela já reduziu 50% do que ela treinava. É que aquilo pra ela, pra mim, por exemplo, que não estou acostumada a treinar, é muito. Mas pra ela é uma redução de 50% do que ela já fazia. Então, tá tudo bem se for acompanhado com um médico, se for acompanhado com um personal, tá tudo bem. O problema é quando aquilo é feito de forma sem acompanhamento. Exato. E o problema é você não fazer nada, mesmo podendo. Também. Né? A gente escuta tanto. Às vezes eu falo, gente, olha, mas você pode? Não, eu posso, mas eu tô me sentindo muito cansada. Tá bom, tá faltando vitamina. A gente fica mesmo. Mas cansada. Essa semana é uma semana que eu senti bastante de cansaço e tal. E a reposição de vitaminas é a mesma coisa. Mas imagina assim a placenta. Sabe o que a placenta faz? Olha que bonitinha. É como se ela fosse uma defensora, ela é uma empregada do bebê. Então o bebê fala, tô com fome. Então, ela vai lá na corrente sanguínea da mãe, abre a porta e vai pegando tudo de bom que tem. E vai levando pro neném. Entendeu? É a prioridade dela. A prioridade, tudo que tem de bom ali, vai pro bebê. Então, não precisa ser quantidade. Claro que a gente aumenta. Lembra que eu falei? A gente aumenta 300, 200 calorias de acordo com cada paciente. Mas, nutricionalmente, isso tem que estar rico. A qualidade desses alimentos. A qualidade desses alimentos tem que ser... E não tem segredo. Se eu foco na comida de verdade. Né? Se eu foco nas vitaminas, o médico já vai te passar, teu obstetra já vai passar as vitaminas que tem. Aí nós, nutricionistas funcionais, vai lá, complementamos um pouquinho mais, né? Que é totalmente permitido. No segundo trimestre, a gente já pode entrar com uma creatina, a gente já pode entrar com uma suplementação de acordo com o que essa paciente já faz, tá? Então, é muito complexo, individualizado, mas é totalmente possível, né? E depois, pro pós ainda, se uma das preocupações da mãe for o pós, depois é muito mais tranquilo, né? Se ela já se cuidou na alimentação, na gestação. Então, para as mulheres que estão assistindo a gente, estão pensando em engravidar ou que estão aí nessa fase já da gravidez, consultem o médico, passem com o nutricionista, ajustem a alimentação de vocês, porque realmente, como a Jéssica disse, a gente tem que estar ali preparando o terreno de uma forma para nascer uma sementinha fértil, uma sementinha saudável. E principalmente para as gestantes que estão ali praticando atividade física, o professor ele tá ali exatamente para poder atender você de uma forma individual. Então, dentro do que o seu médico liberou, dentro do que você consegue fazer, dentro do seu objetivo. Então, nós estamos ali para auxiliar. Hoje, dentro da academia, nós não temos somente a musculação. Então, nós temos mais de 30 aulas ali disponíveis. Bacana. Então, por exemplo, a Jéssica falou que foi uma aula de burn adaptada para ela. O burn é uma aula exclusiva da Orange que mistura um pouquinho do funcional com o HIIT e é para ser feito em 12 minutos. São 12 minutos de pura intensidade. Só que essa intensidade foi adaptada para a Jéssica. Ajustada de acordo com a necessidade dela. Exatamente, sem nenhum impacto, abdominal de uma maneira diferente que não atrapalha. Foi super tranquilo e eu me senti assim, foi excelente. Então é isso, pessoal. Uma aula de pura intensidade sendo adaptada para uma gestante. Nós temos ainda aulas de alongamento, aulas de mate pilates, temos aulas de funcional, de HIIT. Então, venha para a Orangin. Se você tem um receio, vai no nosso Instagram, clica no link da bio, que lá você consegue já ser direcionado e agendar a sua primeira aula dos 7 dias de aulas cortesias. Desde o primeiro dia, você vai sentir como é a experiência de ser um aluno da academia. Então, nessa experiência, você já vai passar tanto com o professor, então, desde o primeiro dia, ele já vai acompanhar qual é o seu objetivo, o que você está precisando. Então, ele já vai fazer esse acompanhamento e já direcionar desde o primeiro treino para o que você realmente necessita. Então, todo o suporte disponível você encontra lá com a gente. E suporte nutricional, a gente já indica. Você encontra no Espaço Mazieiro, que é onde a nossa querida Jéssica Mazieiro Martins, ela atende, maravilhosa. E você falou bastante que você gosta de colocar em prática tudo aquilo que você oferece. Sim.
para os seus pacientes. Exatamente. E você falou bastante da questão dos manipulados. Sim. Hoje você trouxe um exemplo pra gente. Trouxe meu primeiro filho aqui, viu, gente? O primeiro, gente, tadinha da Manu. A A Manu Manu é não minha é o segunda segundo. bebezinha. Esse aqui é meu primeiro filho. Esse é um suplemento, né? Como já era uma vontade muito grande, assim, de ter criar um encapsulado, né? Eu trabalho com fitoterápicos, com manipulados, né? Com vitaminas. E passo para meus parceiros para estar manipulando e tudo mais. Gosto muito, acho que a gente precisa, como eu disse, nos pilares, o primeiro pilar é alimentação, hidratação e suplementação, se necessário. E a maioria das pessoas não conseguem adquirir tudo que elas precisam. A gente precisa de mais de 50 nutrientes diferentes, né, por dia. Nossa, Então, a gente precisa de algumas, de uma ajuda. Mas o primeiro foco, né, esse é o primeiro, se Deus quiser aí logo vem mais, né, surpresa. Mas o primeiro foco foi no emagrecimento, para auxiliar no emagrecimento, de uma maneira, né, que nós nutricionistas podemos orientar, né, nós não podemos prescrever nenhum medicamento, então é suplemento alimentar mesmo. Então por exemplo, nesse suplementinho aqui, ele tem picolinato de cromo, que auxilia com a vontade de doce, ele tem a laranja moro, que ajuda a desinchar, é como se fosse a drenagem em cápsula, tem o cúrcuma, que é antioxidante. Então, o que a pessoa precisa para emagrecer, né? Ela precisa de desinflamar, ela precisa reduzir a vontade de comer doce, tem bastante fibra aqui, né? Então, ajuda muito com a saciedade. Consequentemente, a gente sempre auxilia a atividade física e hidratação. E uma alimentação saudável. Então, tem sido bem bacana, né? Eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Meu primeiro filho e a Manu. E a Manu é o segundo. Onde a gente consegue adquirir? Normalmente, Gabi, a gente tem lá na clínica, Uhum. né? Até acabou. Vai chegar, mas normalmente eu tenho na clínica. Só que pode comprar em qualquer lugar do Brasil pelo site. Tá? Então, tem o site, eu até peço depois, passo, né, para vocês. Isso. Mas dá para adquirir também pelo site, tá? Então, pessoal, deixa eu até mostrar aqui. Olha que bacana, gente. Vem aqui já 60 cápsulas. Exatamente. Então, eu falo porque, gente, minha mãe está utilizando. Então, já é um exemplo também na prática de como isso está dando certo. Mas sempre importante falar, é um suplemento. Para suplementar. Então, nada vai substituir atividade física, uma boa alimentação e uma boa hidratação. Exatamente. Então, pessoal, Mazivit para vocês. Então, realmente já vão lá no perfil da Jéssica, do Espaço Mazieiro, entrem em contato com eles e eles também vão dando todo o suporte para vocês. Exatamente. Então, eles vão fazendo esse acompanhamento, então perguntando qual o seu objetivo, o que vocês realmente esperam. Então, não é só, eu quero adquirir. Então tá, porque eles fazem todo um acompanhamento. Tem todo auxílio mesmo, isso é verdade. E falando até mesmo do Espaço Mazieiro, Jéssica, conta um pouquinho pra gente de o que é o Espaço Mazieiro. O Espaço Mazieiro mais ou menos tem uns 4 anos, tá? Um pouquinho menos que isso. E lá nós é composto por mim, nutricionista, a nutricionista Kathleen, né? Então, somos 2 nutricionistas. Tem a Regina, ela é esteticista, né? Então, ela fica na parte de estética, massagem relaxante, drenagem, né? É uma das coisas que eu tenho utilizado muito. E nós temos também a biomédica, a Stephanie, que ela trabalha com toda a parte de biomédica e estética mesmo, né? Para a parte estética. Então, aí lá nós temos as vitaminas, né? Nós trabalhamos também com a suplementação Lavitan, né? Com a CIMED. E nós trabalhamos também com o Mazivit. Então, é um queridinho meu também, né? O Espaço Mazieiro. E é isso. Um espaço de autocuidado. De autocuidado, exatamente. Não só para mulheres, mas também para homens. Então, homens. Vamos tirar também esse preconceito de, só a mulher passa no nutricionista, só a mulher se cuida. Não, gente, o ser humano precisa se cuidar. E já também falando dessa questão do ser humano precisa se cuidar, queria perguntar para você, Jéssica, já que você tá aí com quase 11 anos de experiência na sua área, você já teve algum
caso ou algo que foi desafiador dentro da sua profissão, que você falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir, e no final foi muito gratificante quando o objetivo foi atingido? Com certeza, né? Você me perguntando assim, vem vários casos na minha cabeça. E um dos maiores desafios que eu tive foi a minha primeira paciente. Foi excelente, eu agradeço a Deus até hoje por ela, porque ela veio com uma síndrome metabólica, ela veio com esteatose hepática, com diabetes, com colesterol alto, ela realmente veio doente, sabe? Não era só um emagrecimento. Era o combo que você falou assim, meu Deus, é o meu primeiro caso. Era um combo. Mas foi muito bom, porque eu falo que eu estudo o paciente individualizado, né? É um dos motivos até que eu não entrego o cardápio normalmente na hora, né? Eu gosto de sentar depois, pensar certinho, Estudar de estudar fato, né? aquele caso. E foi uma pessoa, assim, que eu gostei muito de atender. Ela foi comigo muitos anos, hoje faz tempo que eu não vejo ela, mas ela conseguiu um resultado legal, sabe? Foi assim, então ela foi o meu primeiro caso foi o início e eu falei, opa, peraí, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, eu estudei, eu fui atrás. Então, isso me trouxe muita experiência, né? Tanto acho que é por isso que eu gosto muito de atender tratamento, obesidade, enfim, a nutrição funcional, ela veio realmente por isso, para poder tratar o paciente como um todo, porque eu tenho que estudar o paciente como um todo, né? E aí, teve um outro também agora, eu acho que vocês já até acompanham bastante esse caso que eu super posto, que ele é um moço de 25 anos, e 25, 26 anos, né? E ele emagreceu 70 quilos, né? Sim, Quando ele chegou pra mim, eu boto fé em todos os meus pacientes, tá, gente? Eu boto, não tem aquele que eu falo assim, ó, nossa, esse não vai dar. Eu fico animada. A única coisa que eu peço sempre é pra eles voltarem. Né? Eu preciso desse retorno deles, porque não adianta eu montar a dieta que eu vou achar que é perfeita, não adianta eu passar o suplemento que é perfeito, não adianta... Tá 100% enquadrado para a necessidade dele. Se ele não fizer, né? Exatamente. Porque existem, a gente estava até comentando isso um pouquinho antes, existem as pessoas que são... que têm o problema já de saúde e precisa ser tratado antes dela conseguir um emagrecimento. A gente procura médicos, eu trabalho com médicos, para o médico fazer um tratamento, para ela conseguir seguir um planejamento. Que às vezes não é porque ela não quer, às vezes é do próprio organismo dela. Mas nesse caso, esse paciente meu, ele foi na força de vontade da mudança mesmo, sabe? Era ter um paciente que ele ficava mais desanimado e de repente... eu comecei a ver a autoestima dele voltar. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele treina. Hoje ele tá super bem, ele já foi 70 e poucos quilos. Tem uns 2 anos, assim, ele é outro moço, outra pessoa, sabe? O meu maior orgulho, eu olho pra ele, assim, e ele faz propaganda de loja hoje, sabe? E você vê, assim, o quanto a qualidade de vida da pessoa melhorou, né? Então, eu agradeço primeiramente a Deus, porque Deus me deu essa condição de estudar, de poder entender, né, de raciocinar e me dar as palavras certas ali, porque você entende que o meu trabalho, ele é um convencimento, eu preciso convencer, né, não é só um cardápio, eu preciso realmente, eu trabalho com uma questão emocional também, Sim. Por isso que a gente trabalha com a psicologia, um pouco da psicologia, eu não sou psicóloga, não tenho informação, mas eu estudo bastante para auxiliar. Tenho amigas, né, psicólogas que me ajudam muito, que a gente até acaba encaminhando o paciente, indicando, para que a gente trabalhe tudo isso junto, porque é muito importante, sabe? Então, é isso. Acho que foram esses 2, tenho outros pacientes, tá? 60, 50, mas eu falo, esse de 70 foi foi o maior peso, e eu lembro muito dessa primeira, que veio já... do impacto, assim, eu achei que não, né? Porque você insegura, 10 anos atrás, hoje eu já falei, eu atendo, fazer o primeiro podcast aqui é desafiador com vocês, mas eu atendo 1.000 pessoas por ano, Caraca. mais ou menos, né? Nas contas todas aí. Então, é muita gente o tempo todo, então eu atendo, eu, né, consigo, não entendo alguma coisa, vou atrás, vou ver, vou estudar, estudo cada caso, né? Faço cursos e tudo mais, mas é isso, assim, então acho que esses 2 são os principais aí que eu lembro agora. E é muito perfeito de você falar disso, porque quando a gente trabalha com saúde, é muito importante sempre esclarecer isso. Não é só saúde
física, mas a gente trabalha também com saúde emocional. É um equilíbrio de tudo isso. Então, eu falo a gente, não só parte de alimentação, mas também nós na academia trabalhamos muito essa questão também da saúde mental dos nossos alunos. Então, nós recebemos, às vezes, pessoas, tá ali o foco, a pessoa fala que é o emagrecimento, mas na realidade é a autoestima. Com certeza. Querer essa autoestima de volta. Com certeza. Então, às vezes, são casos de idosos que vão lá pra gente, que querem ganhar massa, mas na realidade querem ter de volta a mobilidade que eles tinham. Qualidade de vida, né? Exato, essa qualidade de vida. Às vezes são até filhos que chegam pra gente e falam assim, eu preciso colocar minha mãe na academia porque ela tá muito, assim, sozinha em casa. Eu tenho um caso que é a Dona Maria, que a filha dela que mandou mensagem pra gente falando, minha mãe precisa entrar na academia, ela vai fazer uma aula experimental, mas sou eu que vou resolver tudo, não. Gente, a Dona Maria, ela entrava, cara fechada. Imagina uma senhora, baixinha, pequenininha, entrando, carinha fechada, falava nada. Saía calada também. Hoje em dia ela chega, bom dia, dá aquele sorriso gostoso, vai pras aulas, tem um pique. Melhorou a qualidade de vida dela, né? É uma qualidade de vida. É qualidade de vida, é isso mesmo. Então, isso imagina. Mesmo. São os pilares da vida saudável, né, meninas? Né? Que a gente sempre fala, não dá pra eu falar de saúde se eu não falo dos 4 pilares. Se eu faço um só, alimentação, hidratação e suplementação, a qualidade do sono, a atividade física e a mente e o espírito saudável, né? Que a gente abrange aí como um todo. E é muito importante também da gente estar falando sobre isso, porque é aquela coisa, levar a informação para essas pessoas. Eu vou citar mais uma vez um exemplo da Dona Maria, porque para o pessoal aí que está nos acompanhando pelo YouTube, no nosso Instagram nós temos uma live de uma palestra que a nutricionista Jéssica, ela deu para as nossas alunas, especialmente nesse mês de março, mês das mulheres. Então ela foi lá para falar um pouquinho dessa questão de alimentação. E nessa palestra ela citou bastante a questão da creatina, então desmistificou isso. Creatina é uma suplementação, não é bomba, não é nada do tipo. E nessa palestra estavam presentes a Dona Maria, estavam presentes outras senhoras, outras pessoas. E a Dona Maria foi uma das que parou ali na recepção e falou assim, a creatina lá que a nutricionista falou, como que é? Como que eu tomo? Qual assim. que é? Então, é criar essa consciência. Porque a partir do momento que você cria uma consciência, você realmente busca por aquilo. Com certeza. Então, é muito importante ter esses momentos de bate-papo. E esse bate-papo, pessoal, não tem que morrer somente aqui no YouTube, somente aqui nesse episódio do podcast. Então, nós temos o Instagram da Jéssica, onde você pode ir. Ela sempre tá postando conteúdo, ela tá postando as informações, posta também um pouquinho do dia a dia dela. O Espaço Mazieiro também tem as redes sociais, então você pode ir até lá também. Então é um espaço muito completo. E claro, dentro da Academia Oranjinho, você tem que ter todo esse espaço acolhedor para você vir contar pra gente um pouquinho do seu objetivo, um pouquinho do que você realmente busca com o exercício físico, que nós vamos te direcionar da melhor forma possível pro seu objetivo, de forma totalmente individualizada. E até mesmo encaminhando para profissionais excelentes, como a Jéssica. Obrigada. Tem uma coisa importante, quando você fala de individualidade, eu até acabei esquecendo de falar com relação ao nosso núcleo, né? Ao nosso espaço. Nós trabalhamos com teste genético lá no nosso espaço. Então, é muito legal. Porque o teste genético, ele é um mapeamento do que possivelmente você pode ter no seu futuro. O que você pode desenvolver. Desenvolver, e a gente consegue trabalhar isso dentro da alimentação. Então, fica muito mais individualizado. Muito mais. É o seu DNA. É o DNA. Então, a pessoa, ela não... você não muda a sua genética, né? Mas você consegue não dar gatilhos para você não ter um problema cardiovascular que possivelmente você teria por conta da sua genética. A gente consegue tratar com suplementos, com cúrcuma, igual tem no Mazivit, com outras coisas bacanas, com a própria alimentação, você evitando. Por exemplo, eu descobri uma coisa muito importante, que a B9, sem ser da formativa, que é a metilfolato, que é um das vitaminas mais importantes na gestação para desenvolvimento neural do bebê, que eu não posso tomar a B9, eu tenho que tomar metilfolato.
Então, da forma ativa mesmo. Então, é muito bem. O médico falou, já que a gente descobriu isso no seu teste, então a gente vai tomar a vitamina assim, assim, assado. Eu não posso tomar cafeína depois de tal horário, porque a cafeína, para mim, a metabolização é lenta, ela demora muito para sair do meu corpo, então pode atrapalhar outras coisas. Então, é excelente esse teste genético e a gente trabalha com isso também lá no nosso espaço Mazieiro. E fala um pouco pro pessoal, Jéssica, como que eles conseguem entrar em contato com você, em contato com o espaço? Nós temos o nosso WhatsApp. Vocês falam direto com a maravilhosa minha secretária, Michele. Tem que puxar a sardinha dela, porque ela é mesmo, gente, tá? Meu braço direito, né? Então, vocês entram em contato na bio do meu Instagram, já tem o WhatsApp lá, cai direto para ela, todos os dias das 9 às 6 da tarde. Tem o nosso, pelo próprio Instagram, a gente consegue se comunicar também, tá? Como que tá os arrobas? Tá... @NutriJessicaMazieiro, no meu, que é o particular, e Espaço Saúde Mazieiro, @Espaço Saúde Mazieiro, ou da clínica. Perfeito. Então, pessoal, já sai aqui do YouTube, corre lá pro Instagram, já segue a Jéssica, já segue o Espaço Mazieiro e, é claro, já segue a Academia Oranjim para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e, é claro, de você cada vez mais ter as informações de forma correta, como a gente disse aqui. Exatamente. Cuidado com as informações que você pega na internet. Então, sigam pessoas, sigam lugares que realmente estão preocupados com a sua saúde e que realmente postam informações com bases científicas, com provas reais. Então, é exatamente sobre isso que a gente sempre fala. Na Oranjim, por exemplo, tudo que a gente faz tem por trás métodos científicos. Nada do que a gente faz é por acaso, nada é por achismo. Assim como a Jéssica. Todo o trabalho que ela faz no Espaço Mazieiro é um trabalho com provas científicas. Ela faz um teste genético, gente. Em que lugar que vocês encontram isso? Então, já sai desse vídeo do YouTube e já vai lá direto marcar a sua consulta com a Jéssica. É isso. Jéssica, foi um prazer te receber você e a Manu, que ainda está no forninho. Quem sabe no próximo podcast, talvez a Manu ela já tá aqui com a gente. Ai, em nome de Jesus. Já vai estar aqui com a gente falando sobre a questão até mesmo, às vezes, de uma alimentação infantil, uma introdução alimentar. Exatamente. Um tema muito bacana. Já deixa aqui nos comentários, gente, até mesmo um gancho para quais próximos temas que vocês querem para os podcasts. Temas, convidados. Então, já vão dando ideias pra gente. A gente quer realmente atender a vocês. Então, muito obrigada. Foi um prazer, um bate-papo muito bacana. Muito obrigada por tudo, Jéssica. Meninas, não tenho palavras para agradecer a parceria que a Oranjim tem comigo, tá? Sempre me convidando, sempre me auxiliando, me apoiando. Então, eu agradeço muito o convite, tá? E podem contar comigo sempre, tá? Vocês, a Oranjim e todo mundo que tá assistindo também. Ótimo. Que perfeito. Pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Gabi, por me acompanhar nesse bate-papo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, mas lembrem-se, estamos lá nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então, um beijo e tudo de bom. Tchau, tchau.